A paz de Yahushua. Que o Eterno abençoe a todos. Hoje eu vou falar sobre a seriedade do Evangelho de Yahushua Mashiach. Vou ler aqui Mateus capítulo 5. E também, depois de ler Mateus capítulo 5, eu vou ler muitos versículos bíblicos que se encaixem, para que todos tenham uma mente clareada com a verdade do nosso Rei Yahushua Mashiach. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vou ler do versículo 1 até o 48. Eu vou ler, mas vou explicar tudo ao mesmo tempo. Vendo aquela multidão, Yahushua subiu a montanha. Sentou-se em seus discípulos, aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Yahweh. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Yahweh. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniares, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vou dar explicação dessa passagem, Terminei a explicação dessa passagem. Vou ler outra passagem, para que os irmãos fiquem bem atentos, e com a mente clareada. Essa passagem, Yahushua Mashiach fala o Sermão da Montanha, que é como é conhecido. Yahushua Mashiach fala que bem-aventurados, os que são abençoados. Em outras traduções, abençoados. Ele fala que tem vários motivos, de ser abençoado. Primeiro, bem-aventurados, abençoados, os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. O que é um coração de pobre? Um coração de pobre é uma pessoa dependente do Criador. Como eu vou dizer, sentir inferior, tem um sentimento de inferioridade. Como exemplo de Yahushua. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Momento, meus amados irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim: Dedicai-vos mutuamente à estima que deve em Yahushua Mashiach.
Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Yahvé, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se a homens. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte madeira. Ele se humilhou, ele considerou como pobre, escravo, não queria se igualar a Yahvé, seu pai, mas ele, se humilhou, renunciou, para falar a verdade. E um pobre de espírito é assim, se humilhar e reconhecer que ele não é nada, reconhecer que ele é um pó, reconhecer que ele é dependente da vontade de Yahvé, reconhecer que Yahvé é a sua força. Mas para querer isso, tem que seguir os passos de Yahvé, se humilhar, se tornar um pobre, se tornar um escravo, um servo. Continuando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, Porque a gente passa por tribulações, mas nós temos o soberano Yahvé, que nos conforta cada dia mais, que nos fortalece cada dia mais. Por isso que a palavra fala que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na angústia. É por isso que nós não devemos se preocupar, porque Ele é o nosso Consolador. Tem uma passagem bíblica que fala sobre essa questão de ser consolado. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6 até o 7. Se, pois, somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se efetua em vós pela paciência em tolerar o sofrimento que nós mesmos suportamos. A nossa esperança ao respeito de vós é firme. Sabemos que, como sois companheiros da nossa aflição, assim também sereis da nossa consolação. Yahvé dos exércitos, louvado seja Yahvé. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos são os pacientes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são esses, Efésios. Livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 19. Por esta causa dobro os joelhos em presença do Pai, a qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior, que Machia habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados no amor, a fim de que possais, com todos os irmãos, compreender qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Machia,
que desafia todo conhecimento, seja cheio de toda a plenitude de alma. Vou dar explicação. Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 3. Isso aqui é a justiça. Modificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões e os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre o descrente. Outrora também vos assim viesses, mergulhado como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixe de todo lado estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras próprias da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vos despediste do homem velho com os seus vícios, e vos revestiste do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que criou, até atingir o perfeito conhecimento. Os que buscam a justiça, que tem fome de justiça, são aqueles que buscam, o amor de Yahshua Mashiach. E quem ama Yahshua Mashiach deve renunciar. Primeiramente, amar Yahweh acima de todas as coisas, todo pensamento, alma, coração. Mas para provar o nosso amor que nós temos com o nosso Criador Yahweh, tem que renunciar, porque a carne, ela não agrada a Yahweh. A carne, ela não submete a Yahweh. A carne, ela é contra a palavra de Yahweh. Agora em Efésios capítulo 3, capítulo 3, está falando sobre a edificação, Quem segue a palavra da justiça, ele prega o amor de Yahshua Mashiach para trazer a unidade da igreja. Mas para amar o Mashiach, não para agradecer ao homem, não se firmar em homem, mas sim para engrandecer o Criador e também em Yahshua Mashiach. Não por vontade de homem, nem por lei de homem, mas sim da palavra. Romanos capítulo 8. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida, a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Yahweh, pois a carne não submete à lei de Yahweh. Ele pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Yahweh. Então tem que modificar a carne, buscando a justiça, tendo sede e fome de justiça, fome de obedecer, fome de modificar a carne, fome de agradar a Yahweh. Que essa é a justiça. Renúncia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que ele está falando? Que você deve amar o seu inimigo. Lucas ensinamento do nosso mestre Yahshua.
momento, meus amados irmãos. Romanos capítulo 12, eu não encontrei a passagem não. Se encontrar, eu leio novamente. Romanos capítulo 12 diz assim, versículo 17: Não pagueis a ninguém o mal por mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixa a ira de Yahvé, porque está escrito: a minha vingança, a mim exerce a justiça, diz Yahvé. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões sobre a base, sobre a sua cabeça. Tem uma data aqui. Mateus, capítulo 5. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão imbecil será castigado do grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da hiena. Se está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vem e fazer tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Enquanto estas em caminho com ele, estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juízo, e o juiz te entrega ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de terem pago o último centavo. Antes de ter pago o último centavo. Olha, seja misericordioso e alcançará a misericórdia. Se não for misericordioso ao seu inimigo, a misericordial não estará nele, e ele não alcançará a misericordial, porque a palavra fala que nós devemos amar uns aos outros, principalmente a nossos inimigos. Achei. É Lucas capítulo 6, versículo 27. Digo-vos que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te tirar a capa, não te impeças de levar também a túnica. Dá todo o que te pedir; ao que tomar o que é teu, não reclamas. O que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa merecereis? Também os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem aos que vos faz bem, que recompensa merecereis? Pois o mesmo faz também os pecadores. Se emprestais àqueles de que esperais receber, que recompensa merecereis? Também pecadores emprestam a pecadores, para receber o outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem dar esperar nada. Sem dar e esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos. Ele é bom para com os ingratos. Quem é bom? Yahvé dos exércitos. Por quê? Porque Ele é misericordioso.
Não vou alongar muito não. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de alma. Os pacíficos são os que têm paz, que vivem em paz. Romanos, capítulo 14. O reino, Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de alma não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito. Paz. Gálatas também, capítulo 5, que os frutos do Espírito: longanimidade, amor e paz. Os que vivem paz, os pacificadores. Mas também fala da questão da tribulação, que tem a paz na tribulação também. É possível, irmão, a gente ter paz na tribulação? Sim. Só anda na presença de alma. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então vê a seriedade, do Evangelho de Yahshua Mashiach. Se viver em renúncia, em paz, em amor, em misericórdia, será perseguido. Principalmente que anuncia o nome de Yahweh e Yahshua. Acho que Lucas, vamos ver aqui. Aqui. Lucas capítulo 21. Gravai bem o vosso espírito. Não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes, vossos amigos, matarão muito de vós. Isso aqui em Lucas capítulo 21, versículo 14 e 16. Agora 17. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Por causa do nome. Será perseguido por causa do nome e da prática da palavra. Então é isso, Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yahshua Mashiach.